Agora, voltando aqui aos assuntos do dia, Daniela Lima, a gente nos últimos dias tentou entender muito com juristas, né, com advogados, quais eram os próximos passos do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí ontem, o Alexandre de Moraes disse, não, o processo está resolvido, trânsito em julgado, vamos começar a execução das penas, para ele e para os outros, né, condenados. Só que você traz uma informação dando conta de que a defesa do ex-presidente não se deu por vencida, ou seja, não acha que o processo de fato acabou. O que eles podem fazer? Olha, Joana, vamos explicar aqui para o nosso ouvinte e para o nosso telespectador da TMC, né? O que aconteceu? O Supremo tem dois tipos de recursos para casos como a ação penal que condenou Jair Messias Bolsonaro e outras 6 pessoas no núcleo central da trama golpista. O primeiro recurso é o embargo de declaração. Ele é um recurso, digamos, menos poderoso. Para que ele serve? Para clarear ou para esclarecer, para tirar obscuridades de eventuais pontos do acórdão, da decisão do Supremo, que as defesas não tenham compreendido bem. E existe um segundo tipo de recurso, que é o embargo infringente. Falando português claro, esse recurso é um recurso mais poderoso. Por quê? Porque ali sim você pode questionar pontos que poderiam, inclusive, alterar o tamanho da pena. No caso dos embargos de declaração, isso é muito difícil, porque ele não é um recurso tão forte assim. Só que, para você ter acesso aos embargos infringentes, esse recurso mais poderoso, o Supremo Tribunal Federal, há 7 anos, estabeleceu que você precisa, na turma, ter 2 votos pela sua absolvição. E aí, o que acontece? Bolsonaro e os outros réus só tiveram 1 voto pela absolvição, que foi o voto do ministro Luiz Fux. Tecnicamente, portanto, o que o ministro Alexandre de Moraes disse? Olha, vocês não apresentaram os embargos de declaração, que é esse recurso mais fraco, no caso de Bolsonaro, e vocês não têm direito aos embargos infringentes, porque vocês só tiveram um voto absolutório aqui. Então, irmãozinho, acabou, porque não tem o que você fazer. A defesa de Bolsonaro vai se insurgir. Vai apresentar o embargo infringente. Até sexta-feira, me disse ontem o doutor Celso Vilardi, né, que era o prazo para os embargos infringentes. E depois, Joana, ainda tem uma segunda ação, que é tentar a revisão criminal no plenário. Mas para ter a revisão criminal, que é quando você entende que o processo foi de alguma forma, né, contaminado por uma nulidade, você precisaria apontar essa nulidade ou apontar um fato novo que acabasse exonerando os condenados da responsabilidade, o que é muito difícil também. Mas a defesa vai se insurgir, tentar o que tem à mão aí. Nesse momento, a discussão ela acaba virando muito mais política do que jurídica, tanto que a primeira turma ontem confirmou o trânsito em julgado por unanimidade. Dani, você conversou com o advogado do ex-presidente, certo? Isso. Eles estão dizendo que essa jurisprudência não é tão clara assim, que teria sim um espaço, porque não é especificado 2 votos, e sim um certo percentual que aí se confunde porque se trata de 11 ministros, no caso de uma turma agora que eram 5, são 4, então é aí que tem a brecha, é isso que ele está tentando mas procurar? Assim, veja, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, no caso de Bolsonaro, ela tem 29 páginas. O ministro gasta quase 3 das páginas inteiras só listando a jurisprudência sobre os 2 votos. Os 2 votos absolutórios que dariam acesso a esse embargo, a esse recurso mais poderoso que poderia minorar a pena do ex-presidente. Ele gasta 2 páginas e meia listando, mas ele bota a decisão de todos, praticamente, todos os colegas, mostrando que há 7 anos é assim que o Supremo entende. É assim que funciona na primeira e na segunda turma. Não há caso de um voto absolutório que tenha levado à abertura de um embargo infringente. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o Fernando Collor. Vamos voltar aqui no tempo. Fernando Collor de Mello foi uma coisa muito parecida. Entrou com os embargos de declaração, já tinha sido condenado. O processo acaba parando nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, porque ele faz o voto que sai vencedor no plenário e aí vira relator do caso. E a defesa do Collor pega e entra com um embargo infringente, falando, olha, teve um voto aqui contra o crime tal e um voto aqui contra o crime tal. Então, juntando eu tenho 2 votos, vai rolar. Aí o ministro pegou e falou, não é bem assim não, querido. Você precisa ter 2 votos absolutórios no mesmo tipo penal.
Senão, não vai rolar. Esse recurso é protelatório, está decretado o trânsito em julgado, vai preso. Aí prende o Collor fica preso um tempo, depois pede a prisão domiciliar e agora cumpre sua pena em sua belíssima cobertura em Alagoas. E ainda pode mudar alguma coisa em relação à pena, ou melhor, onde Bolsonaro está cumprindo a pena? Agora ele está na Polícia Federal. Muito difícil que haja qualquer tipo de mudança, exatamente para quê, né? Na Polícia Federal, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro tem médicos à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? A infraestrutura foi montada lá para que a sala de Estado-Maior, onde ele está preso, atenda à tradição. Porque, veja só, né? Essa coisa de ex-presidente ficar preso em sala de Estado-Maior é uma inovação, no Brasil, tanto que o ministro Alexandre de Moraes cita o precedente do Lula, que ficou preso também na Polícia Federal pelos 580 dias, enquanto cumpria a pena pela condenação por Sérgio Moro na Lava Jato. E aí, depois disso, Temer também, quando foi preso, Michel Temer, ficou numa sala de Estado-Maior. E agora, Jair Messias Bolsonaro. Não existe previsão do ex-presidente ir para o complexo prisional da Papuda, se é isso que você está perguntando, Joana. Ou para casa. Aí, talvez, porque os advogados dele vão entrar com um novo pedido de prisão domiciliar humanitária, alegando uma série de comorbidades que o ex-presidente tem, tanto em decorrência do atentado que ele foi alvo em 2018, a facada, que de fato deixou Bolsonaro com aderências, que causam uma série de problemas no trato intestinal dele, como outras comorbidades, né? O ex-presidente está tomando antidepressivo, ansiolítico, tanto que alega que deu ruim e foi por isso que ele tacou, abro aspas, meti o ferro quente aqui, ferro de soldar. Então, assim, por uma interação medicamentosa que deu ruim. Alegam, né? Alega-se isso. E aí a gente volta, né, para essa questão. Se o embargo infringente certamente não vai funcionar, tá claro, tá escrito isso, o ministro já declarou. Se protelar, que normalmente um recurso tem um efeito protelatório, você demora mais a prender o seu cliente, o advogado consegue deixar o cliente mais tempo solto. Não adianta, já está preso. O único objetivo é criar caos político. Criar caldo de discussão política, né? Caos aqui tá dando quase a mesma coisa, né? É porque é o seguinte, Rodrigo, tem uma questão que tá, inclusive, decepcionou os aliados de Jair Bolsonaro, que foi a não comoção pública diante da prisão do ex-presidente, né? E eu acho que tem algumas coisas que influenciaram isso, porque quando a decisão do ministro Alexandre de Moraes sai no sábado, a gente foi descobrindo aos poucos o que tinha acontecido, né? Até que a decisão fosse liberada na íntegra. E eu acho que, inclusive, um fator que levou à divulgação desta decisão, que era sigilosa até o cumprimento dela, era exatamente clarear um pouco o que tinha acontecido. Porque, primeiro, o que a família do Bolsonaro disse? Que havia um problema na bateria da tornozeleira, que é um problema que acontece com muita gente, que o ex-presidente não tinha culpa disso ter acontecido e que era um absurdo prendê-lo por conta disso, de uma falha na tornozeleira. Quando aparece aquele vídeo, não tem como explicar a bateria fica ali, né? Muito difícil de sustentar. E eles precisam virar a versão. E aí vem a história de que o ex-presidente estava sob efeito de medicamentos e acabou fazendo uma bobagem. Mas acho que o vídeo tirou muito apelo daqueles que queriam, né, questionar a decisão. E apoiar. Ficou todo mundo quase que em modo stand-by. Vamos ver o que a gente vai dizer. Porque ali não tem jeito. Como disse uma jurista que a gente entrevistou, gabaritou-se todos os quesitos que precisam estar presentes para a decretação de uma prisão preventiva. E no caso de Bolsonaro, agora ela já foi convertida em cumprimento da pena num outro processo, tá? Então, por exemplo, quando esse inquérito que tem o Eduardo Bolsonaro denunciado e que levou o Bolsonaro a ser preso preventivamente, que é o que apura se Eduardo está agindo em benefício do pai, tumultuando o processo por meio de sanções nos Estados Unidos, difícil chegar a um outro resultado que não a condenação, porque ele fez isso de público, Bolsonaro pode ter uma segunda pena imposta aí nesse caso. Então vamos continuar acompanhando e aguardando. Agora às 8h23 a gente vai para o noticiário local e a gente volta em seguida.